Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo, então vamos continuar a falar sobre taxas de variação. Então vou continuar pelo seguinte problema. Então olha só, calcule a taxa de variação da área de um quadrado em função da medida L do lado. Então aqui, então a gente tem um quadrado de lado L, certo? E a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, se eu quero a taxa de variação da área em função do lado, né? O que a gente quer é ds dl. Então, a gente tem que ds dl vai ser igual a derivada de L ao quadrado na variável L. A derivada de L ao quadrado é 2L. Então, a gente tem que a taxa de variação da área do quadrado em função do lado é igual ao dobro da medida do lado. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ver agora mais um problema. Bom, então vamos lá. Nesse próximo problema, o que nós temos? Suponha que os lados do quadrado estejam diminuindo a uma taxa de 2 centímetros por segundo. Calcule a taxa de variação da área do quadrado em relação ao tempo t em segundos no instante em que os lados medem 10 centímetros. Então, o que acontece? Então, a gente tem o quadrado. Conforme os lados vão diminuindo de tamanho, a sua área vai diminuindo de tamanho também, né? Porque ele está dizendo que os lados estão diminuindo a uma taxa de 2 centímetros por segundo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que dl dt é igual a menos 2. E aí o que a gente tem? Pelo exercício anterior, né, a gente tem que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Ocorre que no exercício anterior, quando a gente derivou em função do lado, porque a gente queria a taxa de variação em função do lado. Agora, a gente quer a taxa de variação em função do tempo. Então, quando eu derivar aqui agora, eu vou derivar não em função de L, mas sim em função do tempo t. Então, vai ficar ds dt, que vai ser a taxa de variação, igual a derivada de L ao quadrado na variável t. A derivada de L ao quadrado na variável t vai ficar como? Vai ficar 2L. Isso a gente já havia encontrado no problema anterior, só que agora, como a gente está derivando a variável t, a gente tem que aplicar a regra da cadeia, e aí aqui vai ficar vezes a derivada de L na variável t. Então, o que a gente tem? A gente tem que essa taxa de variação é menos 2. E a gente tem aqui o seguinte, a gente tem aqui, que a medida do lado é 10 centímetros. Então, se a medida do lado é 10 centímetros, a gente tem então aqui que é 10. Então, a taxa de variação, quando a medida do lado é 10, vai ser o quê? Vai ser então, eu tenho aqui ds dt vai ser igual a menos 40 centímetros quadrados por segundo. Tá legal? Beleza? Bom, então vamos resolver agora mais um problema. Bom, então vamos lá. A área de um círculo aumenta a uma taxa constante de 4 centímetros quadrados por segundo. Então, ele está dizendo que a área do círculo, né, está aumentando a uma taxa de 4 centímetros quadrados por segundo, é porque o ds dt ele é igual a 4. Tá? Muito bem. Bom, a que taxa o raio está variando no instante em que ele mede 5 centímetros? Então, olha só lembrando, né? Então, está aqui um círculo de raio 5. A área do círculo a gente calcula fazendo PR ao quadrado, né? Então, se eu quero a taxa de variação do raio,
em função do tempo, né? Então eu quero dr dt. Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar dos dois lados na variável t. Então vou derivar aqui na variável t. E vou derivar aqui na variável t. Esse camarada aqui foi dado. Esse camarada aqui é igual a 4. Certo? A derivada de PR ao quadrado na variável t vai ficar como? Vai ficar 2πr vezes dr dt. E aí, como o enunciado fala, ou melhor, né, como o enunciado pede variação quando o raio é igual a 5, então esse R aqui eu vou substituir por 5. Então isso aqui vai ficar 10π, né? Se bem que esse 2 a gente pode simplificar com esse 4 aqui, vai ficar 2. Então a taxa de variação do raio no instante que ele é igual a 5, vai ser então o quê? Vai ser 2 sobre 5π centímetros por segundo. Beleza? Tranquilo? Bom, então essa maneira de botar nossa questão, vamos resolver agora mais um problema para a gente fechar essa aula. Bom, então olha só. Então aqui, ó, um ponto move-se sobre a parábola y igual a x ao quadrado menos 2x. Supondo que as coordenadas xt e yt de P são deriváveis e que dx dt é diferente de zero, determine o ponto sobre a parábola em que a velocidade da ordenada de P é o triplo da velocidade da abscissa de P. Então, o que o problema está dizendo com essa última frase é que o dy dt é igual a 3 vezes dx dt. Certo? Bem, então o que acontece? Então o que acontece? A gente sabe que o y é igual a x ao quadrado menos 2x. Então eu vou derivar na variável t dos dois lados. Então a gente tem aqui dy dt vai ser igual a quem? Vai ser igual a derivada de x ao quadrado menos 2x na variável t. Beleza? Bom, aí eu já vou pegar esse cara aqui e vou substituir aqui. Então, juntando esses dois, né? Isso aqui então vai nos dar o seguinte, vai nos dar aqui 3 dx dt vai ser igual a... Bom, isso aqui é a derivada da diferença, que é igual à diferença de derivadas. A derivada de x ao quadrado vai ser 2x vezes dx dt, certo? Pela regra da cadeia. E a derivada de menos 2x vai ser menos 2 dx dt. Como é enunciado que dx dt é diferente de zero, a gente pode simplificar todo mundo aqui. Esses caras aqui a gente pode dividir por dx dt dos dois lados. Então esse cara vai embora. Então a gente ficou com o quê? A gente ficou então com 3 é igual a 2x menos 2. Logo, dois x é igual a 5, e se 2x é igual a 5, o x é igual a 5 sobre 2. Então, achamos aqui a abscissa do ponto P. Bom, aí tendo a abscissa do ponto P, a gente acha a ordenada do ponto P substituindo aqui, né? Então, a gente vai ter que y é igual a 5 sobre 2 ao quadrado
menos 2 vezes 5 sobre 2. Eu vou até simplificar aqui, mas eu vou ter que calcular de novo. Isso aqui vai ficar 25 sobre 4 menos 5, certo? O 5, eu vou reescrever ele como 20 sobre 4, ou seja, eu igualei os denominadores, e aí 25 menos 20 vai dar 5. E a gente tem que o y ele é igual a 5 quartos. Então, se o x ele é igual a 5 sobre 2 e o y é igual a 5 quartos, logo, o ponto P tem coordenadas 5 sobre 2, 5 quartos. Beleza? Tranquilo? Bom, então dessa forma matamos a nossa questão e assim a gente encerra essa aula.